como diz, né? Orai sem cessar. A igreja pudesse colocar de pé. Em reverência à palavra do Senhor, por gentileza. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, por gentileza. Eu tenho expressado já. Agradeço a Deus por mais misericórdia. Nosso pastor Genivaldo, que não está presente, mas apresentado pela sua esposa. Família restante. Deus continue sendo louvado. Agradeço a companhia dos irmãos, demais irmãos comigo aqui, né? Meu primo José Armando, minha irmã Amanda, amigo Silas, amigo Isaac, e o nosso obreiro, nosso ministério aqui, o obreiro Anderson. Vamos estar citando esse versículo 17 com 3, por gentileza? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, por gentileza. Vamos atrás, amém? 1, 2, 3. Orai sem cessar. Podeis tomar a vossa assembleia ficando bem dizendo a mão do Senhor. Já foi dito, né? Textos, os preceitos que o apóstolo Paulo deu em Tessalônica. Aqui vemos relatar um versículo bem claro. Um versículo bem claro, né? Bem explícito. E pela curta fala dela, já nos é esclarecido o seu entendimento acerca do conselho, da instrução de apóstolo Paulo, assim dizer, orai sem cessar, dizendo acerca de oração, orai relativo à palavra orar, relativo à palavra oração. Como já dizem ao ditado, a oração é a chave da vitória. Precisamos estar a todo momento conectado com o nosso Pai Celestial, em todo instante ligado nos céus, conforme o versículo já diz, orai sem cessar, ou seja, orai sem parar. Não temos motivos para dizer, não tenho tempo para orar, não consigo orar, muita correria, não. Podemos orar de todas as formas, mas, dentre muitos objetivos, muitos propósitos, acerca dessa oração, queremos citar, provavelmente apenas 2, acerca da oração com a vontade do Pai Celestial, orando conforme a vontade dele, e de fato pelo versículo dessa campanha, orando sem cessar. Biblicamente, assim dizer, acerca do orando, já reconhecendo que por intermédio da nossa oração devemos reconhecer que é a vontade do Pai Celestial que deve ser cumprida em nossas vidas, citando poucas passagens, tentar ser o bem breve possível, acerca da vontade do nosso Pai Celestial e da persistência, da insistência, agregando mais uma, insistência, perseverança. Segundo, vontade do Pai Celestial. Terceiro, orando sem cessar. Pela persistência, pela perseverança, a palavra do Senhor prossegue a dizer, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 1 até o 7, até o 8, que do 1 ao 7 vemos relatando sobre uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 1 em diante até o 7, em que a qual relata sobre uma viúva em que ia todos os dias até o rei, e ali ela dizia as mesmas palavras a dizer ao juiz:
ia todos os dias até o juiz, pedindo para que aquele juiz fizesse justiça na causa dela. A palavra prossegue a se dizer, nesse Lucas capítulo 8, do primeiro versículo em diante, que ela ia um dia e dizia as mesmas palavras: ó Senhor, faça justiça na minha causa. E assim ele não fazia justiça na causa dela, não, deixa ela como sozinha, daqui a pouco ela vai embora. E de fato ela ia embora porque o juiz não deu ideia, não deu confiança, não deu resposta para ela. Mas a palavra prossegue a dizer que no outro dia ela voltava no mesmo juiz a dizer as mesmas palavras com a perseverança: faça justiça na minha causa. E aí o juiz não fazia justiça na causa dela, mas no terceiro dia falava a mesma coisa, suplicava com as mesmas palavras no quarto dia, a mesma coisa no quinto, sucessivamente. Até que no certo dia, aquele juiz, de tanto que ela ia durante todos os dias interceder a ele, suplicar, insistir, perseverar a ele decidiu fazer justiça na causa dela. Ao dizer aos seus homens: vamos fazer justiça na causa dela, para que ela não venha mais nos importunar, em outras palavras, não venha mais nos perturbar, nos perseguir, insistindo com essa situação dela. Vamos fazer justiça na causa dela. E o Pai Celestial pega essa palavra como exemplo para dizer: se o juiz iníquo, que não temia os homens, nem tampouco não respeitava os homens, nem tampouco temia Deus, mesmo assim ele fez justiça na causa dela, quem dirá eu, o Senhor, que irei fazer justiça na sua causa pela sua perseverança? Mas vivemos no meio de uma nova geração em que as pessoas querem as coisas rápidas, certamente, exceto que certas respostas de Deus, de nosso Pai Celestial, vêm rápido, mas certas respostas não. Tem resposta de Deus mediante nossas orações, que vem no outro dia, que vem no segundo dia, que vem na outra semana. Mas tem certas respostas de Deus por intermédio, mediante nossas orações, que vem daqui 2 anos, 5 anos. Quantas promessas cumpridas de Deus foram se cumprir anos depois, mas de uma forma ou de outra Ele cumpre com as suas promessas quando Ele promete, verdadeiramente conforme a vontade dele. A Bíblia não fala exatamente quantos dias aquela mulher foi ali até o juiz iníquo, mas fala que todos os dias, podemos imaginar que foram muitos e muitos dias. Ela insistiu, não desistiu, não voltou atrás, não arredou o pé. De igual forma, nós não podemos desistir, não podemos desanimar, não podemos desfalecer da fé, independentemente do tempo que passar. Pode passar, como costumamos dizer, pode passar 2 anos, 3 anos, 10 anos, mas se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir, e na hora certa, no momento certo, Ele vai cumprir com as suas promessas, Ele vai cumprir com as suas palavras, Ele vai cumprir com o seu propósito. Mas é no tempo dele, não no nosso, porque no nosso tempo algo de errado acontece, mas no tempo dele tudo acontece perfeitamente. Basta não desanimarmos e sim perseverarmos. Segundo exemplo, conforme a vontade dele, a palavra vai dizer no Evangelho de Mateus capítulo 8, foi citado Lucas capítulo 8, dessa passagem da mulher viúva que era dos antigos juízes iníquos. Agora Mateus capítulo 8, primeiro versículo até o 4, vamos relatar ainda na segunda parte sobre oração conforme a vontade do Pai Celestial, conforme a vontade dele. A Bíblia vai te dizer, desde Mateus capítulo 8, 1 em diante, até o 4, que Jesus Cristo estava descendo do monte juntamente com os seus discípulos. Não é parábola, foi o fato que aconteceu, não é ele contando uma parábola. E assim, embaixo havia um leproso, e quando ele viu Jesus Cristo descendo do monte, avistou a Jesus Cristo e correu até Jesus. A Bíblia prossegue dizer que ele, nosso modo de pensar, conjecturando, poderia muito bem deixar que
enfermidade, aquela doença, aquela pressão psicológica mediante aquela lepra, não poderia estar no meio do povo. Os irmãos já sabem como era antigamente, na tradição judaica. Leproso não podia se enturmar no meio dos homens, no meio da multidão. Se fosse pego no fraga, era apedrejado na mesma hora. Era a lei, segundo Moisés antigamente, na lei judaica. Ele poderia muito bem se desesperar, já chegar até Jesus Cristo. Jesus, tem misericórdia de mim, olha a minha situação, olha a situação que eu estou passando, eu estou leproso, eu estou enfermo, eu estou doente, então me cura, por favor. Olha, poderia deixar o desespero falar mais alto, mas não. Esse Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 8, do 1 ao 4, é enfático dizer que o leproso chega até Jesus e antes de pronunciar uma sequer palavra, a palavra consegue dizer que ele se prostrou, adorou e seguidamente falou com Jesus Cristo: Mestre, Rabi, se quiseres, pode me tornar limpo. Ele não disse: Senhor, me cura, Senhor, tanto no desespero, na calma, mas não. Ele disse, pediu ao Senhor uma cura da sua lepra, daquela enfermidade, mas reconhecendo que é a vontade dele, do Pai Celestial, de Jesus Cristo. Ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Em outras palavras, Senhor, se o Senhor quiser me curar, o Senhor me cura. Mas se o Senhor não quiser, então não me cura, seja feita a tua vontade. Esse mesmo leproso que demonstrou essa atitude, essa humildade na sua súplica. Tanto esta passagem quanto a oração de Jesus Cristo, que na oração do Pai Nosso Ele nos ensina: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o nosso reino. Aí segundamente, só nesta parte já prossegue dizer: seja feita a tua vontade. Mais uma passagem, quando Jesus Cristo, nos últimos capítulos do Evangelho de Mateus, provavelmente capítulo 26 ou 28, quando Jesus Cristo tinha subido ao monte Getsemane para orar, ou seja, para buscar um fortalecimento com o Pai Celestial, porque logo mais à frente ele iria passar pela crucificação. Ele sobe com os 10 discípulos, provavelmente Pedro, Tiago e João. A Bíblia vai dizer nesses últimos capítulos do Evangelho de Mateus que Jesus Cristo com os 10 discípulos subindo no monte Getsemane, ele ora por um momento em grupo, juntamente com seus discípulos. Mas depois de uns certos minutos ou mais certas horas, os irmãos conhecem a passagem, ele se ausenta um pouco, vai particularmente ausentando-se no mesmo monte, mas ausentando-se dos discípulos separadamente, ele ora sozinho com o Pai Celestial, particularmente. Aí começa a dizer na sua oração: Pai, se for possível, passa-se de mim este cálice. Estava se referindo ao que ele iria passar depois da crucificação, mas não teve um ponto de finalização. Senhor, se possível, passa-me desse cálice, eu não quero passar por isso. Mas não houve um ponto final, houve uma vírgula. Ele continuou dizendo: mas se não for possível, então faça conforme a tua vontade. Acabou a oração particular, foi aos discípulos e encontrou os discípulos dormindo, e ali deu o sermão, a exortação: acordem, nem uma hora pudestes orar comigo. E ali novamente pela segunda vez foi orar particularmente com o Pai Celestial, dizendo as mesmas palavras: Pai, se for possível, passa-se de mim este cálice, mas se não for possível, seja feita conforme a tua vontade. Aí voltou pela segunda vez os discípulos, novamente dormindo. Nenhuma hora pudestes orar comigo, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí terceira vez foi ao Pai Celestial dizendo as mesmas palavras: Pai, se for possível, passa-se de mim este cálice, mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Aí foi o discípulo pela terceira vez: agora dorme, descansa, porque está chegando o momento em que o Filho do Homem será entregue na mão dos homens como um salteador.
passagens da vontade do Senhor. Tanto a oração de Jesus Cristo do Pai Nosso, para nós estar no céu, santificado o santo nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a tua vontade. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou para reconhecer na oração que tem que ser conforme a vontade do Pai Celestial. O leproso demonstrou a sua humildade na oração, a dizer: Senhor, Rabi, mestre, se quiseres, pode me tornar limpo, mas assim o Senhor quiser. Aí agora o próprio Jesus Cristo, além de nos ensinar na oração do Pai Nosso, além de ver uma prática daquele leproso na sua humildade, ele mesmo nos ensinou: seja feita a tua vontade, a oração do Pai Nosso. São 3 exemplos para nós, dentre muitos, nas Sagradas Escrituras, para eu, para você, para nós termos humildade em nossas orações. Vivemos no meio de uma nova geração que é igual quando as pessoas já chegam desesperadas, orando, joelhando, não agradecem ao Senhor e até mesmo não reconhecem que é a vontade dele que tem que ser feita. Já chega como se a pessoa fosse Deus, e se Deus fosse a pessoa, se o ser humano fosse Deus e Deus fosse o ser humano, querendo trocar as posições. Por quê? Porque já chega parecendo que está dando ordem para Deus, já enjoelha: Deus, faz isso, Deus, já fez, agora faz aquilo. Dos filhos da escola já visitou, e parece que está cuidando de um cachorro, de um animal doméstico, que dá ordem para o cachorro: senta, o cachorro senta, levanta, cachorro levanta. Parece que está tratando Deus como animal doméstico, para dizer: Deus, visita minha escola, já visitou, agora volta aqui e vai lá na minha casa, já foi na minha casa, agora volta aqui de novo e abre as portas para mim. Mas não é bem assim. O nosso Pai Celestial merece respeito, ele é o Deus majestoso e é a vontade dele que tem que prevalecer em nossas vidas. Que as nossas orações venham ser com humildade, com reconhecimento que é a vontade dele que tem que prevalecer. As nossas orações dizer: Senhor, abre as portas, Senhor, mas segundo a tua vontade. Mas se não for a tua vontade, então não abre a porta não. Senhor, visita o meu colégio, Senhor, dá livramento para aqueles adolescentes, Senhor, cuida, guarda, faz a tua obra. Mas se não for a tua vontade agora, amém, seja feita conforme a tua vontade, segundo o teu tempo. Senhor, o Senhor sabe do que eu preciso, o Senhor sabe o propósito dessa minha súplica, o Senhor sabe o que eu estou passando. Então ouça a minha oração, mas conforme a tua vontade. Se não for a tua vontade de ouvir a minha oração e responder agora, não tem problema, mas seja feita a tua vontade. É a vontade dele que tem que prevalecer em nossas vidas. A Bíblia vai te dizer sobre Ananias, Misael e Azarias, em que a qual eles reconheceram a vontade de Deus também, e não escolheram momentos para adorar a Deus. Uma passagem forte, né? Passagem linda, quando os 3, Ananias, Misael e Azarias, como o chefe dos eunucos trocou o nome deles, de Ananias, Misael e Azarias para Sadraque, Mesaque e Abednego. Bonita passagem, quando o rei manda lançar, não colocaram, jogaram, lançaram os 3 amarrados. A Bíblia fala atados, significa amarrados, na fornalha de fogo, e não levaram na porta do demônio. Historiadores dizem que dentro daquela fornalha não tinha teto, era aberta. Então praticamente ou provavelmente, como lançaram, não passando pela porta, lançaram eles de cima para baixo, sem haver um teto naquela fornalha de fogo, naquela fornalha de fogo ardente. Passagem bonita, que é igual o rei Nabucodonosor já se levanta de repentemente, não foi memória, Nabucodonosor mesmo, e aí ele se surpreende. Um dos seus homens dizem: o que foi, Senhor? O que foi, ó rei? E ali ele disse: nós não lançamos 3 na fornalha ardente de fogo? Aí respondeu: sim, ó rei, foram 3.
mas eu estou vendo 4 passeando dentro da fornalha de fogo, e o 4º homem parece que é como os filhos dos deuses, na linguagem dos caldeus ali dele, no caso, segundo a linguagem do povo caldeu. Passagem linda, passagem forte, os 3 passeando juntamente com o 4º homem, que provavelmente como conjecturam, dizem 4, mas era o primeiro, força de expressão, que agora passeiam dentro da fornalha de fogo, e quando mandam tirar eles, aqueles que vão tentar tirar, pelo vapor, como os irmãos já sabem, foi aquecida 7 vezes mais, pelo vapor, quando aqueles homens foram pegar para libertar Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, pelo vapor já foram queimados. E os 3 não foram queimados, estavam dentro do fogo. E assim libertaram eles. O Deus dos caldeus, os caldeus que adoravam outro tipo de Deus, eles foram decretados uma outra ordem. Ninguém adora outro Deus a não ser de Sadraque, Mesaque e Abednego. Passagem bonita, passagem forte. Imaginem passeando dentro do fogo, e a Bíblia vai dizer que eles nem catinho de fogo, de queimadura, estavam se castigando. Estavam ilesos, seus cabelos ilesos, seu corpo ilesos, seus calções, seus chapéus estavam intactos. Mas, mediante a oração, conforme a vontade de Deus, retrocedendo um pouquinho nessa passagem, que nos chama a atenção, é quando os 3 são pegos no fraco em pé. Quando foi decretado, antes de chegar nessa parte, que eles estão passando no fogo, dentro do fogo, na fornalha dentro do fogo, foi decretado uma ordem: todos se ajoelham diante da minha estátua. Aquele que não se ajoelhar diante dela será lançado imediatamente na fornalha de fogo. Imediatamente, na mesma hora. E ali todos entre aspas, todos se ajoelharam, os caldeus. Aí só que olharam para 3 hebreus, Ananias, Misael e Azarias. Aí deturaram ele, denunciaram ele. Falaram: ó rei, o senhor não ordenou para todo mundo se ajoelhar dentro do estado, quando tocar as buzinas, os saltérios, os instrumentos? Sim. E pegamos no fraga 3 hebreus que não se dobraram diante do estado. Quem? Os que tinham o nome de Ananias, Misael e Azarias, que agora o chefe dos eunucos trocou para Sadraque, Mesaque e Abednego. Mandem-se a minha presença. O diabo, irmão, ele veio uma vez em mim, veio uma vez em você, mas ele tem uma paciência, ele é astuto. Ele vê que nós não damos preço na hora, ele vai e louca, mas depois ele volta na mesma pessoa que foi anteriormente. Ele é astúcio. O decreto foi que aquele que não se dobrasse diante da estátua seria lançado na fornalha de fogo na mesma hora, imediatamente, sem outra chance. Mas aqui no caso desses 3 jovens foi diferente. Mandou chamar sua presença ao rei e disse: ó, vai tocar o saltério, vai tocar as buzinas, vai tocar os instrumentos, e vocês têm a outra oportunidade de se enjoelhar, de se dobrar de novo. Uma outra oportunidade no caso. Mas o decreto não era dizer lançado imediatamente, então não era nem para chamar sua presença, era para lançar de uma vez, mas não tiver a segunda oportunidade. Aqui nos chama a atenção, irmão, foi a resposta deles. É que eles disseram: ó rei, o senhor pode mandar tocar os saltérios, tocar as buzinas, tocar os pífaros, tocar os instrumentos, vão tocar tudo à toa, de novo, porque nós não vamos se dobrar diante dessa estátua. Eu quero ver qual Deus que vai livrar vocês. Aí o rei altera: eu quero ver quem é que vai livrar vocês das minhas mãos. Aí os 3 dizem: ó rei, pode nos lançar nessa fornalha dentro de fogo, porque o nosso Deus é quem vai nos livrar. Só que vamos uma comparação na analogia de Jesus Cristo, que disse: Senhor, se for possível, faça de mim esse cálice. Não teve um ponto, teve uma vírgula, continuou: mas se não for possível, faça tudo conforme a tua vontade. Aí de igual forma, nessas palavras desses 3 jovens hebreus: ó rei, pode nos lançar, pode fazer o que quiser, que nós não vamos se dobrar nessa sua estátua, porque o nosso Deus irá nos livrar. E aqui também não teve um ponto, mas teve uma vírgula de continuação: mas mesmo se o nosso Deus
geração em que pessoas programam, escolhem momentos para adorar a Deus. Senhor, se o Senhor me livrar dessa fornalha de fogo, nós não vamos adorar o Senhor. Mas se o Senhor não me livrar, nós vamos ter que adorar essa imagem negativa. Como se ele estivesse dizendo em outras palavras: Senhor, nos livre dessa fornalha de fogo, porque nós não vamos adorar essa estátua, não vamos adorar essa imagem. Mas mesmo se o Senhor não nos livrar e deixar nós queimar lá dentro, mesmo assim nós não vamos deixar de adorar o Senhor. É nós pegarmos como exemplo e parar de escolher momentos para adorar a Deus, que é batismo. E Senhor, abre a porta. Se o Senhor abrir, eu vou adorar o Senhor, eu vou contar testemunho na igreja. Mas o Senhor não abrir, não vou ter testemunho para contar. Senhor, livra a minha casa, Senhor, o meu filho, a minha mãe sofreu um acidente, está acamado, mas livra ele para que nós vamos abrir, vamos adorar o Senhor, contar testemunho de vida. Mas o Senhor não livrar, não tem como não, meu negativo. É ter a atitude, pegando a atitude desses três jovens, a dizer: Senhor, faço o impossível, que eu vou adorar o teu santo nome. Mas mesmo se o Senhor não fazer o impossível, não tem problema, eu vou te adorar da mesma forma. Senhor, abre a porta, Senhor, escutar a porta, porque o Senhor sabe do que eu preciso, e eu vou mudar isso para adorar o seu nome lá na igreja. Mas mesmo se o Senhor não abrir agora, não tem problema. O Senhor abrir, não abrir, não vou te adorar. O Senhor operando, não operando, não vou te adorar da mesma forma. O Senhor agindo, não agindo, eu vou te adorar da mesma forma. O Senhor fazendo o impossível ou não fazendo, em todo instante, independentemente do que acontecer ou não acontecer, eu vou te adorar da mesma forma. O Senhor fazendo ou não fazendo, não tem problema, independentemente de qualquer coisa, independentemente das adversidades, independentemente das circunstâncias, eu vou continuar na mesma posição de um verdadeiro adorador. Não escolha momento para adorar o Senhor. Aí o apóstolo Paulo vem nesse 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Em uma linha apenas, orai sem cessar. Aí vivemos no meio de uma nova geração que a pessoa não ora mais, em que aquela pessoa inventa desculpa, deixa as ocupações tomar conta do tempo de Deus. Não tenho tempo para orar. É trabalho em casa, trabalho, aí noturno fica pesado. Eu não tenho tempo para orar. Mentira. O tempo é de Deus, mas o tempo quem faz somos nós. Se eu disser: Senhor, eu vou meditar na palavra hoje, só se Deus, permitir acontecer algum imprevisto e não puder cumprir com nossas expectativas. Mas se nós colocarmos no coração: Senhor, eu vou ler a Bíblia hoje, tem um tempo que eu não estou lendo, eu preciso meditar, nós conseguimos fazer o nosso tempo. Senhor, eu estou tão cansado, Senhor. Já é 6h30, quase 7 horas, 6h50. Não era estou todo quebrado. Só não vai se não quiser, irmão. Dá para ir, dá. A não ser se acontecer um imprevisto mesmo, uma questão de oração. Não podemos botar impedimento especial, mas como que eu vou orar? Eu vou começar. A minha vida é trabalho. Eu estou lá no trabalho e mal que eu tenho apenas no almoço. Olha na hora do almoço. Mas é muito corrido, já acaba de almoçar e tem que voltar para o serviço de novo. Irmãos, não precisamos orar apenas em voz alta enquanto estamos entre os irmãos, ou até mesmo quando estamos no monte sozinho, ou com um, com dois, orando em voz alta. Podemos também orar em pensamento. Mas a minha vida é trabalho. Ora em pensamento no trabalho. Mas é muita correria, já tive que levar meu filho para a escola, já sair, voltar correndo. Ora enquanto estiver levando o filho na escola. Irmãos, não temos motivo para dizer que não temos tempo para orar. Nós precisamos manter uma vida de constante oração.
continue ligado nos céus. Com todo o trabalho, continue ligado nos céus. Para levar o filho da escola, continue ligado no céu. Para buscar ele na escola, continue ligado no céu. Está na correria do trabalho, continue ligado no céu. Seja orando em voz alta, seja orando em voz baixa, ou orando em pensamento, continue ligado no céu. Por isso que muitas pessoas não conseguem firmar os pés na rocha. Por isso que muitas pessoas já não conseguem mais ficar firme. Entra na igreja hoje, na semana que vem já sai da presença do Senhor. Por quê? Porque não busca mais, porque não se fortalece mais, porque não ora mais. E cristão sem oração vira algo fácil de Satanás. A oração é uma das armas mais poderosas que a qual podemos utilizar em nosso ministério. Não temos motivo para deixar de orar, mas em todo tempo orai sem cessar. Independentemente do momento que estiver passando, orai sem cessar. Independentemente das correrias, orai sem cessar. Assim agradeço a oportunidade em nome